Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Com a Palavra 2.0. Meu nome é João Victor Silvério e, como já viram, hoje nós temos uma entrevistadora especial. Mas antes dela se apresentar, irei transmitir um recado rapidinho para vocês. O nosso canal ele está expandindo e tomando proporções que o grupo não pensou que tomariam. Em nome de todo o grupo, somos muito gratos a cada um de vocês que acessam e assistem cada videocast que postamos, seja memórias, ou história, ou diálogos, falas e agora com a palavra 2.0. Também quero fazer um agradecimento especial ao grupo que eu componho, pois sem vocês esse canal não seria um terço do que ele está se tornando. Então, um beijo, um queijo e um vinho para Dani, para Olga, ao Pedro e ao Fernando, parceiros incríveis de trabalho que eu tenho a oportunidade. Bom, acho que está mais que na hora de deixar a entrevistadora, que irá conduzir a mesa comigo hoje, se apresentar. Bom, olá a todos que nos assistem. Eu me chamo Giovana. É um prazer estar aqui. Eu fiquei feliz com esse convite dos jovens, porque eu sou especialmente interessada na área que o professor estuda, né? E falando um pouco de mim, eu sou aluna do quinto ano de graduação em História aqui na universidade. Sou bolsista PUB de um projeto sobre o mundo dos engenhos e uma das alunas fundadoras do novo grupo de estudos de História da África, o Carranca. Então é isso, estou muito feliz de estar aqui. Gi, seja muito bem-vinda aqui na nossa mesa. Espero ter a honra mais vezes de compartilhá-la com você. O Com a Palavra 2.0 tem um objetivo específico: que vocês tenham um pequeno gostinho de conhecer nossos entrevistados, que são nossos docentes, e fiquem com vontade de vê-los mais vezes por aqui. Por isso, por meio das redes sociais, nos digam quem do departamento de História vocês querem ver mais vezes aqui. Dito isso, como de praxe, o nosso videocast tem iniciativa a partir da Bolsa Pub, do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e o professor Gustavo Veloso. Bom, hoje nós estamos com um professor e doutor recém-contratado de História da África, professor Marcos Leitão Abreu de Almeida. Ele é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, entre os anos de 2002 e 2006. Especializou-se entre 2007 e 2008 em História do Brasil na Universidade Federal Fluminense, com o tema Tráfico Ilegal de Escravos, Política, Demografia e Economia, sob orientação da professora Hebe Matos. Em 2012, orientado pelo professor Dr. Jefferson Cano, defendeu a dissertação de mestrado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com o título Ladinos e Boçais, o regime de línguas do contrabando de africanos, 1831-1850. E o doutorado foi concluído em 2020 na Northwestern University, com orientação de David Schönbrunn. com a tese que deu origem ao seu projeto de livro Quebrando o Silêncio, a história profunda da escravidão na África. E quem pensa que ele parou por aí está completamente enganado. Marcos de Almeida possui nada menos que isso mesmo, gente, 4 pós-doc em universidades diferentes. São elas a Universidade Estadual de Campinas, University of Michigan, Harvard University. Gente, eu nunca pensei que eu ia falar o nome Harvard aqui, e estamos falando. E Northwestern University, sendo que essa última também obteve o seu segundo título de mestre. Ou seja, nós temos aqui um professor duplamente mestre e 4 vezes pós-doc. Algumas coisas que a gente destacou também sobre o professor é que ele escreveu alguns artigos, um artigo para a Folha de São Paulo, que a gente destacou, O Perigo do Discurso Simplista sobre a Escravidão na África, que vai fazer sentido depois também durante a entrevista. E um artigo que a gente destacou também é que é no blog do professor do departamento, Júlio César Magalhães, que é intitulado A História Antiga da Escravidão na África. Professor, é um prazer recebê-lo aqui hoje conosco. Bom, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui e estou prontíssimo para receber a pergunta de vocês. Então vamos lá. Pronta, Gi? Vamos lá, né? Então vamos lá. Professor, dando início ao nosso bloco de perguntas, vamos direto.
Quem é Marcos Leitão de Almeida e quem é o professor Marcos de Almeida? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que a pergunta ela quase sugere uma dupla personalidade, né? E é um pouco verdade, porque o Marcos Leitão de Almeida é uma pessoa bem extrovertida, brincalhona, adoro brincar com. Eu tenho 2 filhos, adoro brincar com minhas crianças, adoro brincar com meus amigos. É, E eu acho que o professor Marcos de Almeida é um cara bem introvertido, às vezes também bem sério, mas sobretudo muito, acho que o que une as duas personalidades é que nas duas, nas minhas duas personalidades, eu sou uma pessoa bem energética, né, com bastante energia e com a vontade de me comunicar, de compartilhar, e é isso que me move, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, quanto professor. Eu acho interessante sempre essa pergunta, porque realmente eu acredito que quando nós estamos no nosso ofício, nós adotamos uma outra personalidade, que nós não adotamos quando nós saímos ali do nosso âmbito de trabalho. Exatamente, né? Quer dizer, eu tenho que, às vezes, é, me moderar e ficar mais tranquilo, porque se eu falar, se me deixarem falar, eu fico enfim, bem à vontade, o que é bom, né? Eu acho que a gente tem que, acho que um grau de informalidade também é bom para a gente quebrar certos gelos e tocar adiante, sobretudo quando a gente fala sobre conhecimento intelectual, científico e também pedagógico, né? Bom, por que você escolheu fazer graduação em História? Bom, essa pergunta é maravilhosa porque ela me remete a eventos que tiveram lugar no final do nosso último milênio, segundo milênio, porque eu era ainda uma criança e um pré-adolescente e eu acho que como todos nós somos movidos, né? Acho que é, é incontornável isso, a gente é movido pela paixão e pelo amor que a gente sente ao estudar história, quer dizer, algo que nos encanta a nós todos quando nós decidimos fazer história. E no meu caso específico, eu era um estudante que tive um grandíssimo professor do ensino fundamental, eu faço questão de dar o nome dele aqui, que é o professor Luiz Afonso, senhor de Albuquerque, e ele, enfim, é uma figura absolutamente inspiradora, suas aulas sobre a Revolução Francesa, que hoje não faz parte do meu ofício, mas ele era assim, nunca mais eu consegui esquecer as suas aulas, né? É, Então eu acho que isso começou quer dizer, isso me inspirou em primeiro lugar a fazer história. E quando eu fui fazer o meu pré-vestibular, eu pensava, bem, qual é a faculdade que eu posso fazer história, onde o primeiro tempo é de história, o segundo tempo é de história, o terceiro tempo de história, o quarto tempo de história, enfim. E de fato, eu tinha que fazer história, né? É, quer dizer, isso é minha memória, né? Mas eu consigo ancorar essa memória num documento factual, né? Porque num documento textual, porque quando o professor Luiz Afonso estava me dando aula, ele também publicou um livro com, com um professor da PUC-Rio, chamado professor Ilmar Matos, e o Mar e ele e a professora Selma Rinaldi publicaram um livro sobre a história do Rio de Janeiro durante a chegada, né, a estadia do Dom João VI. E ele então escreveu um livro que eu tenho até hoje, como uma espécie de monumento da minha própria formação. É, Ele escreveu a dedicatória dele sobre Marcos para você, para o Marcos, né, que a história seja para você um fogo que jamais se apague. Então, isso em 1995, né? Então, e de fato, né, quer dizer, acho que o fogo não se apagou. Eu acho que todos nós precisamos dessa paixão para seguir adiante. E é isso que tem me movido até hoje fazer história. Além de, evidentemente, enfim, questões evidentemente é, políticas e sociais que movem a nossa formação, né? Mas eu acho que essa paixão pelo métier, acho que é incontornável. Me identifico muito, porque eu também entrei por causa de um professor do ensino médio que eu queria ser professora, na verdade, né? E aí a pesquisa me encontrou depois, durante a graduação, assim. Eu acho que isso é muito bom para nós que estamos aqui nos formando como professores e também vamos, enfim, dar aula no futuro. Então, acho que isso diz muito bem sobre a força do nosso ofício, né? E eu já faço parte desse projeto já faz quase um ano,
E eu sempre repito, nós entramos na graduação com, eu acredito, com um certo enfoque. De repente, a graduação abre o nosso leque, o nosso horizonte e nos leva a caminhos que a gente nunca pensou que Com tomaria. certeza. Exatamente. Bom, isso no meu caso específico foi bastante evidente, porque eu não pensava em me tornar um historiador da África, isso veio com o tempo. É, mas no caminho também eu fiz pesquisa sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história do Brasil oitocentista também, no século XIX, né? Então, enfim, a gente vai abrindo caminhos e acho que essa é a grande graça, né, Eu da também acho. graduação da História da África, da graduação em História. E professor, uma brevíssima síntese. O que é, então, a história da África? Bom, a história da África, ela é, em primeiro lugar, a história dos africanos, né? Dos africanos e de seus descendentes ao redor do mundo, que se moveram, que se espraiaram no redor do mundo por diversos tipos de diáspora. E a história da África, ela carrega consigo o desafio de a gente entender os significados, né, o significado que essas pessoas emprestaram para suas experiências, tanto dentro do continente quanto fora dela, fora do continente, não é? É, e de entender o lugar desse continente, que é um continente gigantesco, diverso, né, no rol dos outros continentes da experiência humana, né? Isso porque cabe, por muito tempo, né, na constituição mesmo da historiografia como uma profissão, a história da África foi muito tempo relegado como um continente que não tinha história, né? Então, acho que nós temos ainda nesse trabalho de institucionalizar, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? O lugar correto, né? O lugar que o continente africano e os africanos merecem na história humana. Incrível, incrível. Eu sou apaixonado também por essa área da África. A Gia também. É, seguindo então para a próxima pergunta, na sua perspectiva como historiador, você poderia elencar de 2 a 3 desafios historiográficos no estudo da história da África? Posso. Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje em dia, né? Ele diz respeito a um desafio é, quer dizer, que faz parte da minha própria trajetória profissional, mas que eu acho que interessa todo o campo, né? É o que eu chamaria, né? E aí estou tomando empréstimo de um outro historiador britânico, o encurtamento do tempo histórico da história da África, né? Eu acho que por muito tempo, desde a década de 80 para cá, por N razões, entre as quais a abertura de arquivos no próprio continente africano, e a importância da história social, né, enfim, do ponto de vista das academias europeias, britânicas, americanas, mas aqui também no Brasil, né, com o estudo social da escravidão, a gente trouxe esse tema mais para tempos mais recentes, né? Por mais que recente, do século XVI para cá, no caso das experiências norte-americanas e britânicas, foi a experiência colonial, né? Com a abertura dos arquivos. Isso em tudo deixou grandes vazios historiográficos no que se refere à compreensão dessa África em períodos bem recuados no tempo, né? E aí eu diria, para esses estudos historiográficos anglófonos, né, seriam esses estudos pré-século XIX, né, ou antes do século XIX, e para os estudos lusófonos, né, de língua portuguesa, seriam esses estudos antes do século XVI. E isso tem uma importância fundamental no campo, como a gente tem, enfim, desde 2011, né, a gente tem enfatizado isso em diversos ramos, subgrupos ou ramos historiográficos, bastante significativos, né? Eu acho que uma delas é a importância que eventos ou concepções ou histórias intelectuais
em línguas africanas tiveram no passado e continuam influenciando a forma como os africanos, em diversos tipos de contato com esses europeus, é, tiveram, né, durante esses diferentes períodos históricos. Então, acho que essa é uma questão significativa, ou seja, como é que nós podemos pensar nessa história de longa duração, né? Mas também sempre pensando em questões é, que movem, né, ou que preocupam, né, o continente africano. Só para dar um exemplo rapidamente, teve um grande arqueólogo que escreveu na década de 90 um livro sobre os povos do Rio Níger, não é? Ele é um arqueólogo, e o problema desse arqueólogo, cujo nome é Roderick McIntosh, era um problema sobre a sociedade civil na região do Mali, né? E ele, ao invés de se ater simplesmente às guerras civis do século XX ou às secas do século XX, que também teve nessa região, ele voltou há mais de 1000 anos atrás para mostrar que aquelas sociedades, muito embora tivessem sido controlados por impérios diversos, como o Império do Mali, por exemplo, teve também conceitos sobre igualdade, ou o que ele chama de heterarquia, né, que foram bastante resilientes. Então, que ele estava ali fazendo um chamamento, né, um chamado para que a ideia de sociedade civil não era uma ideia eurocêntrica, né, mas era uma ideia também que era endogenamente criada por essas ideias de heterarquia que as pessoas falantes de línguas Mande foram criando na longa duração. E agora eu vou fazer uma pergunta que ela é um pouquinho irônica. Um pouquinho irônica não, mas vocês vão entender. Professor, ainda é difícil que as pessoas entendam que a África é um continente e não um país? Eu acho que é difícil. Eu acho que eu já vi esse exemplo tanto entre as pessoas anglófonas, né, tanto entre as pessoas que falam português, não é? E é isso, enfim, esses estereótipos, eles acabam aparecendo às vezes, evidentemente sempre, né, de forma, é, enfim, no contexto do locutor, meio sem querer, né? Então, fala assim, os africanos são isso, os africanos são aquilo, né? Como se pudesse botar todo mundo numa coisa só. Da mesma maneira, como eu já vi também acontecendo, é, em contextos anglófonos, falar que, por exemplo, a capital do Brasil é Buenos Aires, por exemplo, né? Esse tipo de estereótipo acontece também. Então, eu acho que ocorre muito, e daí porque também eu tenho essa preocupação como historiador de tentar falar para o público mais amplo, né? E de contextos específicos, como, por exemplo, enfim, as guerras civis no Congo e suas relações, exatamente porque acho que as pessoas elas têm que temos que preencher esses espaços com mais complexidade sobre o continente africano, para que elas possam ter mais ferramentas, né, para poder articular um pensamento sobre o continente, né? Eu acho que o que isso nos diz, esses estereótipos que criam generalizantes, eles são, em tudo, evidências de quão pouco as pessoas conhecem sobre o continente, e quão facilmente, por razões históricas também, eles conseguem preencher esse vazio com ideias estereotipadas, né? Só para deixar claro para o pessoal por que eu disse que é irônico. Porque nós vivemos numa era digital, onde todo mundo fala o que quiser, onde todo mundo tem essa liberdade de falar o que quiser nas redes sociais, TikTok, Instagram. E muitas vezes as pessoas estão lá fazendo algum conteúdo e se referem à África como se fosse um país, não um continente. Uhum. E eu tenho aula com um professor maravilhoso de literatura africana e língua portuguesa no departamento de letras, Mário César Lugarinho, e ele diz que ele já foi em simpósios e seminário onde professores se referiam à África como se fosse um país, não um continente. Então, Aham. por isso que eu disse que é irônico, porque tem toda essa questão também. Até dentro da academia, as pessoas
Existe, tem essa percepção ainda. existe até um website de acadêmicos, é, historiadores sobretudo, mas não só historiadores, críticos literários, antropólogos também, que acontece no mundo, que é um site inglês, né, de professores americanos, chamado Africa is a Country. Exatamente porque com essa frase estereotipada, né, eles chamam a atenção e aí eles vão discutindo questões que pertencem, né, eminentemente ao conteúdo da política e da cultura e da história africana. Perfeito. Olha, galera, geralmente nós não fazemos perguntas específicas. Porém, vocês vão ver que nos próximos episódios nós teremos entrevistadores especiais. E esses entrevistadores, como a Gi, fazem a pesquisa, eles se dedicam a estudar o nosso convidado. Então, nós teremos sim uma pergunta específica elaborada por um dos nossos entrevistadores, que hoje é a Giovana. E eu vou lançar uma provocação pro professor. Professor, eu gostaria que você respondesse a pergunta da Gi que ela vai fazer de uma forma não completa. Não completa. Não completa, para que deixe os nossos ouvintes, telespectadores, querendo que você venha aqui e responda ela por completa. Tá certo. Se você conseguir fazer isso, eu vou pular de alegria. Vou tentar. Gi, Bom, céu. quando eu fui apresentar o professor, eu citei um artigo que ele escreveu para Folha de São Paulo, junto com outros professores, né, que se chama O Perigo do Discurso Simplista sobre a Escravidão na África. E aí, quando eu estava estudando, achei muito interessante, porque vocês estão debatendo nesse artigo com uma economista, é isso, né? Que tá debatendo essa questão das responsabilidades históricas sobre o tráfico atlântico. E acho que é um discurso que dialoga com o que a gente tem ouvido também nos últimos anos. Aí, acho que no governo Bolsonaro foi um marco importante aquela fala, né, sobre a responsabilidade dos negros escravizaram os negros e outros discursos nesse sentido. Que acho que até vocês citam, né, acho que é o subtítulo do artigo, que diz que são discursos em novas roupagens, né? E aí, pensando nisso, qual que é a relevância política e social de estudar a escravidão na África, especialmente nesse recorte da longa duração que você propõe? E como que a gente pode caracterizar esses discursos simplistas a que vocês se referem no artigo, né? Quais são os objetivos desse tipo de discurso? Bom, eu vou tentar, né, não me alongar muito para que a gente possa discutir isso aqui em outras vezes, né? Mas eu me preocupo, né, bastante, evidentemente, eu tenho feito minha trajetória de pesquisa em relação a esse tema da escravidão na África, mais especificamente na África Central, e mais especificamente ainda na região do Baixo Congo, né, porque eu acho que é um assunto central, não apenas para nós, brasileiros, ou para nós da historiografia africanista que não habita o continente africano, né? Mas, sobretudo, é muito importante também para as pessoas, né? E para os historiadores, mas também para a constituição de democracias no continente africano também. Muito embora a gente tenha de lidar, né, e a gente sabe disso, né, e acho que também é incontornável também, com esse é, grande discurso, né, cuja genealogia certamente tem um ponto importante aí, que é o discurso imperialista, né, que legitimou a invasão da África e a conquista do continente africano pela ideia que ia abolir uma escravidão inerente ao continente, inerente àquelas sociedades, inerente àqueles povos, né? Então a ideia de que a África sempre teve escravidão, ela é uma ideia que remete, né, a esse discurso imperialista, né? Então como é que a gente vai fazer uma história social que parece simplesmente confirmar essa afirmação imperialista, né? Na verdade, em tudo, essas coisas elas parecem elas se parecem semelhantes, mas elas não são. A diferença, que é uma diferença crucial, é a diferença que a versão imperialista, né? Ela não tem história, né? Quer dizer, é uma versão sem história, não é? Quer dizer, a ideia que os africanos tinham escravidão,
mas não tinham história, né? E nas pesquisas que nós fazemos sobre o tema, está claro que a escravidão ela aparece na história social das pessoas, né? E eu devo muito ao professor Joseph Miller, é um conhecido professor que era falecido, né, da Universidade de Virgínia. A ideia de você entender não apenas a instituição da escravidão, como se essa mesma instituição aparecesse em diversos lugares, mas sempre tendo os mesmos traços, né? Mas você entendendo, sobretudo, o recurso da escravização como uma estratégia social para que esses escravizadores, não é, obtivessem qualquer ganho que eles achassem importante, não é, através do trabalho ou do esforço intelectual ou dos escravizados, né? E como é que isso se dá na história? Quando eu comecei a fazer meu doutorado, essa foi a pergunta que me moveu, porque era, era fundamental entender não apenas a história política da região que eu estudo, né, que é a região do Baixo Congo, não é como o Reino do Congo se desenvolveu, por exemplo, né? Ou então como os arqueólogos fazem as transições de grupos cerâmicos e etc. Mas também quais foram as categorias sociais que surgiram nesses espaços, nos contextos específicos em que as pessoas estavam ora trocando, ora formando, ora criando, né? Reinos políticos, né? Ou estados políticos, como o Reino do Congo, ou ora criando cerâmicas, né? Então, isso me pareceu um assunto fundamental. E fundamental para quê exatamente? Para a gente poder entender os conflitos internos daquele continente, né? Entender que sociedades antigas também criaram dentro de si diversidades, classes sociais, eventualmente, não é? Ou diversidade de categorias sociais, e essas categorias sociais persistiram a despeito de invasões externas, né? Então, esse seria o caso, por exemplo, de múltiplas categorias que as pessoas falantes de Kikongo no Baixo Congo criaram e que não apenas persistiram no século XIX, mas persistiram também no século XX, né? E quando a gente vai e visita regiões de Angola ou regiões do Congo, a gente percebe o quanto essas antigas categorias ainda fazem sentido, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, claro, do século XX, né? Quando os quibanguistas, né, no começo do século XX, foram presos pelo Estado colonial belga, eles foram chamados de Nkole, né, ou seja, de prisioneiros ou cativos. Acontece que a palavra Nkole, ela não é uma palavra recente, pelo contrário, ela é uma das palavras mais antigas no mundo dos falantes de línguas banto que se tem notícia, né? E a palavra Nkole, ela é fundamentalmente uma palavra que diz respeito a prisioneiros que foram apresados por motivos de dívidas, não é? Então, a gente tem uma certa obrigação de pensar sobre isso e não fazer disso um tabu, porque essas categorias, elas importam demais para que a gente possa pensar a escravização, né, no continente africano, por mais que essa escravização tenha mudado ao longo enfim, ao longo do tempo, por mais que esse tempo tenha sido bastante longo, né? Dito isso, pessoal, vocês têm direito de ler o que vocês quiserem, mas vamos ler algumas coisas como politicamente incorreto, com mais atenção, crítica. Eu acho que quer dizer, eu acho fundamental, né, que a gente olhe com cuidado, né, esses argumentos que aparecem no discurso do Bolsonaro e no discurso de livros de publicidade duvidosa de história, não é? Que são espécies de fake history, né? Porque elas, na verdade, elas não dizem respeito à história social da escravidão na África antes dos europeus. Na verdade, elas dizem respeito, sim, aos discursos
coloniais, imperialistas que essas pessoas que europeus criaram no final do século XIX, que são reapropriadas por essas pessoas hoje de extrema direita, que, que, é, que, que recorrem a esse tipo de argumento por razões várias, né? Todas elas bastante marcadas pelo racismo, né? Precisamos que ele volte para falar mais sobre isso, sobre a linguística, né? Que é um ponto que você tocou quando você estava respondendo. Porque a linguística histórica ela aparece no meu trabalho de uma forma bastante instrumental, né? Quer dizer, eu não sou linguista, eu sou um historiador social, vocês leram a minha formação, fiz tudo em história, mas a linguística ela é fundamental como uma fonte metodológica do historiador da África, e sobretudo aqueles que se dedicam ao estudo da África na sua longuíssima duração, né? Quer dizer, a história da África ela tem uma história que não começa com a chegada dos europeus, e se ela não tem se ela não começa com a chegada dos europeus, então a gente tem que pensar como é que a gente faz a história de povos que, por múltiplas razões, não quiseram inventar a escrita, né? Essas pessoas tinham história é, é, nas suas sociedades orais. E a linguística histórica ela aparece aí como uma ferramenta fundamental para a gente reconstruir, não é? Categorias sociais, tecnologias, e conceitos políticos, né, que as pessoas desenvolveram ao longo de centenas ou milhares de anos. Maravilhoso. Professor, vamos agora para um bloco quase chegando no final. Triste. Você está lecionando História da África, mas todo mundo aqui adora uma optativa nesse departamento. Somos loucos por optativas. Tem alguma optativa que você já tem em mente, que você gostaria de ministrar, que já está na sua cabeça em elaborar? E se sim, pode dar aquele pequeno spoiler para nós? Posso, bom, evidentemente eu ainda não dei minha optativa, né, mas eu tenho planejado já a ementa da minha optativa e ela vai certamente tratar sobre a história da fome na África, né? E aí, partindo de uma ideia de desconstrução desse mito de que o continente africano, ou que essas sociedades africanas, elas sempre sofreram com a fome, não é? Então, quer dizer, que a fome ela não seria, não é? Nenhuma novidade, então que essas pessoas, essas sociedades, não é? Vivessem em situações de insegurança alimentar como parte inerente da sua estrutura social. Isso não é verdade, então o que a minha aula seria exatamente a ideia do papel fundamental que a África teve na formação de diversas estratégias de subsistência, né? Estratégias essas que podiam ser baseadas no manejo do gado, estratégias essas que podiam se basear, né, na agricultura, né, e a África ela foi o espaço onde vários cereais foram domesticados, um deles, que na verdade também é o meu favorito, que é o milhete de pérola, foi domesticado na África Ocidental. E nos perguntar, né, quer dizer, e fazer a pergunta, né, bom, então quando é que a África, né, começou a sofrer com com essa violência estrutural que é a persistência da fome, né? E quando os historiadores e arqueólogos se debruçam sobre esse assunto, as pessoas começam a descobrir que é o século XIX, que é quando as pessoas começam a ter problemas com aquilo que as pessoas que se convencionou chamar, né, da estação da fome, né, que é a estação seca, onde sobretudo esses povos agrícolas, né, não teriam um intervalo na sua colheita, e essas pessoas sofreriam mais com com a insegurança alimentar, né? Então é com o colonialismo ou com as violências do século XIX, né? E depois com esse prelúdio do colonialismo, né? Que começa a aparecer mais e mais casos de maneira tal que no século XX, sobretudo e agora, sobretudo na segunda metade do século XX, né? Que a fome como uma violência estrutural começa a aparecer de uma forma marcante no continente. Então,
de novo, é uma proposta de um curso de longa duração, né? Porque esses cereais domesticados, eles foram todos domesticados é, em tempos mais de 2.000, 3.000 anos atrás, né? E o gado, né, que foi domesticado na África, ele foi domesticado há cerca de 9.000 anos atrás, né? Então, quer dizer, convido as pessoas a pensarem também nessa longa duração. E olha que incrível. Eu ia perguntar pra você se você pretende fazer essa disciplina, Giovana, mas eu tenho certeza. Então, eu tô fazendo. Quando eu me matriculei em História da África, o professor ainda não tinha entrado, então eu tô com o professor Alexandre. Mas eu queria fazer como monitora, quem sabe, no próximo Já semestre. jogou, já jogou. E é incrível porque nós estamos com uma leva de professores novos. A primeira entrevistada foi a professora Marília Ariza, e ela pretende dar uma optativa sobre raça e gênero. E agora o senhor com a fome na África são optativas que nós não tivemos, de certa forma, que faz tempo que eu acho que não tem novas optativas que surgem de maneira para empolgar os alunos. E com certeza vai lotar, isso eu tenho certeza. Tomara. Próxima pergunta, então, é sobre quais temas você gostaria de orientar e quais acredita ser os menos pesquisados dentro da sua área. Bom, eu sou eu já há muito tempo, a minha formação, né, foi sobre a história da escravidão, então eu comecei a estudar sobretudo a história social da escravidão no Brasil, seria o meu currículo, então eu comecei a trabalhar sobre a escravidão no século XIX, sobretudo a questão do tráfico ilegal de escravizados, né, e depois fui tentar entender essa longa história da escravidão na região do Baixo Congo. Então, e depois um dos pós-docs que você mencionou que foi na Universidade de Michigan, foi pensar exatamente a questão da escravidão contemporânea. Então, eu reputo o assunto da escravidão como um assunto bastante importante, não apenas para a gente pensar o Brasil, eu acho que a Universidade de São Paulo tem um papel muito importante em pensar a história da escravidão no país, né, assim como outras universidades como a Unicamp e a UF, mas também eu quero continuar pensando, né, no papel da escravidão na África também, em outros espaços também, que não apenas o Baixo Congo, mesmo a África Centro-Ocidental. Então, isso, quer dizer, em termos de orientação, né, os alunos teriam, eu teria muito interesse em orientar dissertações e teses a respeito, por exemplo, qual é o papel, por exemplo, da história dos escravos, dos escravizados, eh, na Constituição do Mundo Iorubá, por exemplo, né, na Constituição de Ilha Ifé, no século X, século XII, né? É, então, a Ilha Ifé hoje tem sido reconstruído, ou então a história de Ilha Ifé, né, tem sido reconstruída por causa da arqueologia que tem sido feita lá pelo arqueólogo Kim Gundiran. Mas a questão da escravidão, nesses contextos, não aparece, porque a escravidão, os arqueólogos têm muita dificuldade em identificar vestígios arqueológicos que eles podem relacionar ao fenômeno da escravidão, né? E o que eu tenho defendido no meu trabalho é que a linguística histórica, como uma fonte do ofício do historiador, pode reconstruir essas histórias, exatamente porque quando enfim, quando os escravizadores, né, no âmbito da sua ambição de escravizar outros seres humanos, eles recorrem a uma série de substantivos, né, uma série de ações, né, que dão significado às suas práticas escravizantes. Então esses vocábulos, eles são passíveis de serem reconstruídos pelo método da linguística histórica, né? Então esse é um objeto, mas também as pessoas seriam muito bem-vindas, os alunos seriam muito bem-vindos, né, em estudar a África na longa duração, tanto na África Centro-Ocidental quanto na África Oriental, de línguas banto, né, que é a minha especialidade, e também assuntos até o século XIX. Então seria relacionados à África até o século XIX, acho que
Seria assim, esse pequeno apanhado de temas. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Gente, nós estamos chegando no final já das nossas perguntas. Agora vamos para a penúltima. E professor, qual o maior desafio atualmente como docente acadêmico? Eu acho que tem vários, né? Eu acho que não tem só um desafio, né? Eu acho que o meu desafio particular, específico não apenas da minha área, mas do campo que eu me situo, é exatamente instigar o desejo, né? E de as pessoas estudarem essa história da África mais longa, esses métodos que não parecem ser parte do ofício do historiador, mas efetivamente são. Eu acho que esse é um desafio que compete particularmente a mim. Mas eu acho que permanece um desafio que pertence a todos nós, aqui no Brasil, que é a defesa do ensino público, né, gratuito e de qualidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que se preocupar no dia a dia, para quando os desafios verdadeiramente vierem, né? A gente fala, eu estou falando agora no momento em que o Departamento de Educação dos Estados Unidos tem sido severamente atacado. Então, a gente simplesmente não pode pensar que essas pessoas estão muito distantes de nós. Na verdade, existem articulações internacionais e a gente tem que defender as nossas instituições se esse momento um dia vier, né? De forma mais radical. Então, acho que esse é um desafio é, bastante importante. E também, eu acho que outro desafio importante também, como docente acadêmico de História da África, é sempre aproximar o conteúdo que a gente produz aqui na universidade com, com, com os interesses, da sociedade civil, né, com a sociedade fora dessa universidade, mas também com os seus desafios, não é? Eu acho que nós historiadores, particularmente, nós não apenas apresentamos ou conteúdos que devem ser facilmente consumíveis ou digeríveis, mas devemos colocar problemas incômodos, né? E falo também apenas não para nós, não apenas é, para a comunidade brasileira, mas eu, como historiador da África também, eu acho que a gente deve é, trazer problemas históricos, não é? Sempre comprometidos com a democratização, é, também para os países africanos, né? Países esses e muitos desses só sofrem ainda também, como outras partes do mundo, com a crise da democracia. Bom, então a gente chegou na última pergunta, que é: o que os graduandos podem esperar de você e da sua disciplina? Eu acho que os graduandos podem esperar da minha disciplina. é, Bom, acho que sem querer repisar o que eu já disse antes, né? Mas acho que eles podem esperar um olhar específico, né? Um olhar atento sobre essa longa duração da história no continente africano, né? Quer dizer, a história da África, eu gosto de começar, né? Se a gente tiver que pensar quando é que começa a história, né? Ou pelo menos quando começa a minha disciplina, né? Eu tenho a pequena ambição de começar a disciplina quando nós seres humanos, Homo sapiens, né? Começaram a desenvolver a capacidade simbólica, de falar, né? É, então, eu acho que as pessoas podem esperar da minha disciplina um contato é, bastante intenso com diversos tipos de fontes do historiador, sejam elas arqueológicas ou da linguística histórica, ou da paleoclimatologia, não é? Essa semana mesmo eu estava falando das mudanças climáticas que transformou o Saara num deserto para um Saara verde, né? Isso transformou bastante as interações sociais é, é, há 12 mil anos atrás, né? Então, é, as pessoas podem esperar bastante essa interdisciplinaridade, faz parte do meu ofício e também das minhas aulas. Olha, eu fico muito triste em finalizar o episódio de hoje,
Mas como vocês sabem, não é algo que não é um episódio de aprofundamento, senão a gente ficaria conversando várias e várias e várias horas. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Agradeço ao professor Marcos de Almeida pelas palavras que trocamos hoje. Giovana, muito obrigado Eu que pela sua agradeço. companhia. Muito obrigado por participar, por ter aceito o convite. Você foi incrível. Algo a dizer? Não, agradecer ao professor pela oportunidade de conversar com ele também, aos jovens por me deixar estar aqui, né, e pesquisar e falar sobre um assunto que eu gosto. Espero poder voltar para falar sobre a história da África especificamente também depois. E você vai voltar, pode ter certeza. Também agradeço à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, a minha colega novamente Giovana da Almeida por ter participado dessa entrevista comigo, e a todos meus colegas e amigos envolvidos nos bastidores, o Otávio, o Veloso. Um beijo e até a próxima, pessoal!